Bem-vindo de volta, investidores. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esse dia que está sendo histórico no mercado global. Bolsas do mundo inteiro estão desabando, principalmente a do Japão, que está tendo até circuit breaker. O dólar está subindo 1%, o Bitcoin chegou a cair 15%, e aqui nossa bolsa também está caindo 1,21% no momento que eu gravo esse vídeo. A bruxa está solta nos mercados e a gente vai entender por que isso está acontecendo. Bom, tudo isso está ligado a um fator importante, que é a possibilidade cada vez maior de uma recessão nos Estados Unidos. Mas como que isso afeta o Japão? Bom, dando um pouco de contexto, o Japão ele é conhecido por ter taxas de juros negativas. O que isso significa? Que a economia japonesa estava tão estagnada que o governo praticamente pagava para as pessoas pegarem empréstimos para tentar aquecer a economia japonesa. Com isso, muitos investidores e fundos de hedge pegavam empréstimos em iene, que é a moeda japonesa, e que estava sempre desvalorizando, para investir em outros ativos em outras economias e conseguir ganhos maiores, principalmente em ativos nos Estados Unidos e em dólar, que estava se valorizando em relação às outras moedas também. Isso é conhecido como carry trade. O iene do Japão é muito usado para isso. Só que com a inflação aumentando no Japão, o Banco Central japonês foi obrigado a subir a taxa de juros, o que valorizou o iene. Além disso, saíram dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos que mostram que uma recessão está cada vez mais próxima. A taxa de desemprego americana veio pior do que o esperado, e isso indica que a taxa de juros americana vai sofrer cortes já talvez nas próximas reuniões do Fed. Ou seja, antes o iene do Japão era uma moeda que desvalorizava enquanto o dólar valorizava. Valorizava em relação a outras moedas, né? Porque o dólar é a moeda de reserva global do mundo. Agora, com a taxa de juros do Japão subindo e a do dólar caindo, esse carry trade não vai mais ser tão possível assim. E isso faz com que uma grande liquidação de ativos esteja acontecendo no mundo inteiro. As ações americanas que vinham subindo muito nos últimos meses e estavam com um valuation relativamente alto, estão caindo muito nos últimos dias, já que a recessão está cada vez mais provável. E é claro que isso afeta o mundo inteiro, já que a economia americana é a maior economia do mundo. Então deu para entender até aqui? Só explicando como que o carry trade funciona, basicamente é você se alavancar em uma moeda como o iene, que tem juros baixos, ou seja, você faz um empréstimo no Japão com iene, que é cobrado juros baixos, e investe em outros países que têm juros mais altos e os ativos se valorizam mais. Então você se beneficia nas duas pontas. Bom, a queda da bolsa japonesa é um reflexo direto dessa movimentação. As ações estão sendo pressionadas pela retirada de capitais estrangeiros. A Nikkei, que é o principal índice de ações japonês, que é composto pelas 225 maiores empresas de capital aberto, está despencando 12,40% somente no dia de hoje e teve até que acionar o circuit breaker, que é a interrupção das negociações devido a uma queda muito alta. No Brasil, o Ibovespa também está sendo afetado por essa turbulência global. O mercado brasileiro é sensível aos movimentos internacionais, especialmente momentos de aversão ao risco, como esse que a gente está vivendo. Essa correlação entre mercados globais é amplamente conhecida. Quando a economia dos Estados Unidos desacelera, há um efeito dominó que afeta mercados no mundo todo. Os investidores buscam ativos de menor risco, como títulos do Tesouro Americano, que oferecem mais segurança em tempos de incerteza, e isso provoca uma saída de capital dos mercados emergentes, como o Brasil, levando à queda do Ibovespa, que a gente está vendo hoje, e a valorização do dólar em frente ao real, que é justamente o que está acontecendo. Já o Bitcoin, muitas vezes visto como uma reserva de valor, também está despencando. A queda do Bitcoin está relacionada à aversão ao risco e à busca por liquidez em momentos de incerteza. Então, em tempos de extrema volatilidade como esse, muitos investidores preferem liquidar suas posições em criptomoedas para cobrir perdas em outros mercados ou manter capital em ativos menos voláteis. Agora, o que você, que é investidor, deve fazer em momentos como esse? Em primeiro lugar, não tomar nenhuma decisão precipitada. Momento de pânico como esse pode levar você a tomar uma decisão errada. Então, avalie seus investimentos com muita calma e é sempre bom estar diversificado para mitigar os riscos em cenários como esse. Segundo, lembre-se que o mercado é cíclico. Esses períodos de volatilidade sempre existiram e sempre irão existir. Momentos de queda como esse são boas oportunidades para comprar ativos baratos e aproveitar o pânico dos outros investidores que estão vendendo agora. Terceiro, ter uma estratégia bem definida ajuda a evitar
evitar agir por impulso. Você definiu que quer ter na sua carteira 5% do seu patrimônio em Bitcoin e com essa queda o percentual está abaixo, pode ser uma boa hora de comprar Bitcoin e voltar para o objetivo da alocação. E isso não se aplica só ao Bitcoin, né? Outras classes de ativos também vão estar abaixo do objetivo que você definiu. Então você pode aproveitar esse momento para rebalancear a carteira. Em momentos assim, também é sempre bom ter uma parte do patrimônio em renda fixa para você não sofrer tanto com a volatilidade e ter um caixa para poder aproveitar para comprar as maiores oportunidades. Também é importante ter ativos resilientes que não são tão afetados em um momento como esse. Então, empresas com negócios sólidos e estáveis não sofrem tanto em períodos assim. Claro que elas vão sofrer, mas não igual as outras que são afetadas muito mais. É sempre bom também ter uma parte do patrimônio em dólar para você se beneficiar da alta do dólar e também ter uma parte do patrimônio em imóveis ou fundo imobiliário. Bom, pelo vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu e tchau!